Muito boa noite, alunos. Então, estamos aqui de volta com a nossa disciplina de projeto de sistemas web, nossa teleaula 6, aula de revisão para a nossa prova logo mais tarde. Eu também tenho hoje comigo, na nossa última aula, a professora Araceli. Boa noite, professora. Boa noite, professora Naira. Boa noite, alunos. Também quero desejar boas-vindas, né? Após esse feriado prolongado. Considerem-se já projetistas de software. Espero que vocês nessa revisão possam estar bem preparados para avaliação e vamos lá. É isso mesmo, gente. Nessa nossa última aula, eu espero assim que vocês tenham revisto os materiais, as aulas anteriores, tenham feito estudos complementares na internet, sempre procurar abranger mais os conhecimentos de vocês e não ficar só vinculado na nossa aula. Não que ela não seja suficiente, mas que a gente tem que sempre complementar, ter o algo a mais para melhorar o nosso conhecimento. Então vamos aos nossos objetivos da aula de hoje. Os principais objetivos de hoje, pessoal, que foram vistos durante todas as nossas aulas, é identificar requisitos para a elaboração de um software. Vimos também, que eu tenho certeza que hoje vocês já conseguem ver isso, é diferenciar as fases do processo de desenvolvimento, conceituar padrões de projetos, que nós também vimos isso, distinguir componentes dos diagramas e técnicas de desenvolvimento. Vamos também conhecer as características, rever, né, as características, aplicações de métodos ágeis, que são os métodos aí do futuro, que é o que nós vamos utilizar mais para frente. Compreender as divisões dos diagramas UML. Passando, vamos ver agora o que foi dito na nossa aula 1. Tinha como tema o ciclo de desenvolvimento do software. Então, vamos aqui, nós vimos a parte principal da nossa aula 1, foi as fases do desenvolvimento de software. Então, vimos que as fases compõem 5, né, nas quais tem levantamento, análise de requisitos, que é uma das fases mais importantes no processo de desenvolvimento de um software. Então, nós temos também a segunda fase, que é a análise de sistema, junto com a documentação. Temos também a terceira fase, a codificação, teste e a implantação ou implementação, caso o sistema já seja um sistema utilizado, mas que ele seja só melhorado, né? Para ele ficar melhor. Vamos rever todas essas fases do nosso processo, iniciando com a análise de requisitos. Ela procura descobrir o que os usuários e clientes de um produto de software querem que o sistema faça. Então, é o início de tudo, né? É vital para o desenvolvimento do sistema. Os requisitos escolhidos devem ser quantitativos, detalhados e relevantes, ou seja, importantes para o projeto, tá? Vimos também que existem as técnicas de levantamento de requisitos. Então, não é qualquer tipo de requisito que a gente vai solicitar do cliente e implementar no nosso sistema. Então, nós vimos que tem a primeira técnica, entrevista, depois vem o questionário, observação direta, brainstorming e o protótipo de tela. Essas são as principais. Professor, eu posso usar todas elas, né? Todas essas 5 técnicas no meu projeto? Bom, gente, se vocês utilizarem todas as técnicas no projeto só, eu acho que ele vai ficar redundante, né? Ele vai ficar muito grande, porque você vai utilizar a técnica, por exemplo, da entrevista, que nós vimos que a técnica da entrevista, ela é a técnica face a face. Então, você vai fazer perguntas direto ao seu cliente, que geralmente é o gerente, é o dono da empresa, né? Você já vai ali assinando, fazendo as perguntas gerais
de como a empresa dele funciona e se ele já tem um sistema, como está sendo executado o trabalho. Na outra técnica, que é o questionário, aí a coisa já muda um pouco de figura, mas também não deixa de ter os aspectos relevantes, né? Mas são tipos diferentes. A parte boa da entrevista é que você está olhando no olho do seu cliente, você está participando ativamente, você está ouvindo exatamente o que o seu cliente quer. O questionário, não. O questionário, você chega na empresa, vai entregar... por coincidência, eu tenho um questionário aqui, ele vai passar um questionário lá para cada funcionário da empresa. Vai, entrega, e cada funcionário, diretor, gerente, a parte administrativa, recursos humanos, vai marcar e vai escrever o que acha do trabalho que está sendo executado na empresa. É algo mais muito subjetivo, né? Porque você não sabe exatamente o que a pessoa está expressando, está sentindo. Então, é uma coisa mais direta. Então, o questionário também nós vimos que ele tem duas opções, que ele pode ter questões diretas, né? Perguntas diretas que responde sim ou não, e as perguntas subjetivas, que ele pode escrever e descrever mais sobre o que está acontecendo. A próxima foi a observação direta, é outra técnica que a gente utiliza, a observação direta. Nesse caso, o analista ou a equipe, o desenvolvedor, vai até a empresa e lá mesmo eles observam o dia a dia dos funcionários, do andamento daquela empresa, de como entra material, como o cliente é recebido, qual a forma de atendimento, se tem processo de ordem de serviço, como é recebido. Então, ele vai observar exatamente como é que funciona toda essa parte financeiro, recursos humanos, ele vai estar lá diretamente. Também exige um tempo maior, né? O analista tem que ter um tempo maior para poder fazer essa observação direitinho e ir até lá. A próxima técnica que nós vimos foi o brainstorming, que é a tempestade de ideias. Atualmente, o mais utilizado, porque é uma técnica boa de ser aplicada. Eu, analista de sistemas, convoco uma reunião lá na empresa do meu cliente, na qual ele solicitou o sistema. Então, vai vir o dono da empresa e as pessoas que vão compor esse sistema. Quem vai trabalhar? Quem vai usar o meu sistema vai ser o pessoal do recursos humanos, o pessoal do financeiro, vou ter que gerar um relatório também no sistema, então eles também vão usar. Então, o dono da empresa vai ver quem que vai utilizar esse sistema. Então, todos eles devem participar desse brainstorm. E cada um vai dar a sua ideia, a sua opinião, a sua crítica do que está acontecendo atualmente e o que pode ser melhorado. Por isso é tempestade de ideias, porque cada um pode dar a sua ideia para melhorar um sistema que já tem ou implantar algo novo, colocar algo que vai colocar a empresa mesmo para frente e melhorar. A próxima técnica de análise de requisitos é o protótipo de tela. Esse a gente pode utilizar tanto o papel, que vai ser desenhado no papel, feito mesmo uma tela de computador, de uma janela de um navegador, o menu que vai ter, como vai aparecer, se vai ter um vídeo, se vai ter foto, a página do login do usuário, como ele vai acessar. Então, essa é a parte do protótipo, você vai desenhar a página, o sistema para o cliente. Você vai mostrar como é que faz. Pode ser feito no papel e pode ser feito em aplicativos, que eu dei o exemplo na nossa aula esse dia, foi o mais utilizado, é o Pencil, que é gratuito e é fácil de utilizar, a gente pode utilizar normalmente. Vamos aos nossos slides para ver as próximas fases do processo de desenvolvimento. A próxima é a análise de sistema ou documentação. Então, todos os dados que foram colhidos lá na fase de análise de requisitos, eles serão transformados em diagramas. Então, nós vamos documentar todos os dados que foram feitos na entrevista, ou no questionário, ou no brainstorming, que foi feito a escolha lá do analista. Tá? Normalmente, são implementados usando a linguagem
de modelagem UML, né? Diagramas de caso de uso são alguns exemplos de diagramas que nós temos aqui: diagrama de classe, atividade, sequência, comunicação e diagrama de estado. Então, esses diagramas que nós vimos durante as nossas aulas, especificamos cada um, como cada um trabalha, como cada um participa, entra no processo da parte da documentação, como o usuário vai entender que funciona. Esse diagrama aqui, ó, de caso de uso, ele é essencial para o cliente entender o que você quer que ele faça, né? Lembra? O diagrama de caso de uso, eu vou apagar aqui, ele tem como principal característica o ator, né? Que é o bonequinho. Então, ele sempre vai ter o uso de um ator, que vai aí se comunicar e interagir com outras entidades. O diagrama de classe também é essencial para esse tipo de documentação, que nela serão criadas as classes, todo mundo que vai utilizar o sistema. Diagrama de atividades para cada operação que o sistema vai utilizar. Então, toda a função que o cliente vai fazer, que o usuário vai fazer ao acessar o sistema, tem que ser criado um diagrama de atividade diferente. Vimos também diagrama de sequência e assim por diante nós veremos também mais para frente no nosso slide. A próxima fase do nosso desenvolvimento é a arquitetura, que influencia diversos fatores que definem a arquitetura do nosso sistema. Principal é a arquitetura do hardware. Eu tenho que saber qual a configuração do computador que ele precisa utilizar para o sistema rodar na máquina. Então, eu tenho que saber exatamente qual o mínimo de máquina que vai utilizar, o mínimo, e qual a máxima configuração que ele vai rodar também, o sistema. Temos que saber qual é o banco de dados que vai armazenar as informações do cliente, se esse meu sistema tem cadastro de cliente, se tem login de usuário, então ele precisa de um banco de dados. Se tem estoque, armazenamento de material, de produto, então precisa também armazenar esses dados que vão estar no almoxarife. Qual é a linguagem de programação que eu vou utilizar? É Java, C#, PHP, né? Então, tudo isso tem que estar especificado para saber exatamente. Isso tem que ser passado para o seu cliente, aquele que te contratou. É ele que vai precisar saber de todas essas informações para que depois não haja problema. Ah, eu pedi para você programar em C#, você programou em Java. Não, e você vai explicar para o seu cliente, ó. Não, cliente, lá no nossa documentação, no nosso projeto da arquitetura, estava dizendo que eu ia programar em Java. E assim sucessivamente. Você precisa provar para possíveis problemas no futuro, certo? As bibliotecas de funções que serão disponíveis, se vai ter outros programas atrás do seu sistema, quais são as necessidades de desempenho, portabilidade, usabilidade, disponibilidade. Isso aqui, gente, é muito importante dentro dos sistemas hoje em dia. Por quê? A gente utiliza a internet 24 horas por dia. Vocês fazem compra pela internet durante 24 horas também por dia. Vocês já viram algum site que sai do ar meia-noite? Já viram um site que funciona só no horário comercial? Não tem, né? Porque ele precisa estar sempre acessível ao cliente. Ah, mas até esse site aí do cliente, da empresa, vimos a empresa resfriar, lembram? Então, essa empresa, o site dela, a loja fechou, o cliente não vai utilizar, não vai solicitar problema durante a madrugada ou durante a noite. Então, o sistema pode sair do ar? Não mesmo, né, gente? De jeito nenhum. Então, ele tem que estar sempre acessível ao cliente, independente do horário, independente de qual local ele vai acessar. A portabilidade é que seu sistema vai poder acessar qualquer tipo de sistema operacional. Vai poder acessar via notebook, PC de casa, smartphone, tablets. Então, isso é a portabilidade do seu sistema. Quais são
os dispositivos que eu vou poder utilizar. Acessibilidade, ele manter sempre um servidor ativo, ele não ficar em off, o cliente tenta acessar o sistema, fica só rodando, fica lento, ele não consegue acessar. Isso também é falta de disponibilidade do sistema. Então, ele tem que estar sempre, por isso você tem que contratar, ou você que empresa que vai fazer o aplicativo, vai fazer o sistema para o seu cliente, você tem que ter essa responsabilidade de passar um produto bom para ele. Algo que vai funcionar. E não que funcione por um mês, um ano, e depois ele sai do ar inexplicavelmente. Tá certo, gente? Então vamos trabalhar sempre com credibilidade, independente do que você for fazer, certo? Então vamos voltar aos nossos slides aqui. Qual é o sistema operacional que vai ser utilizado? Protocolo de rede, ele vai acessar via HTTP ou vai ficar a segurança com HTTPS? Hoje em dia, cliente que olha página que não tem o HTTPS, dificilmente ele acessa, dificilmente ele dá algum dado dentro dessa página, né? Porque ele sabe que não é seguro. É um dos passos de não segurança do site. Então, tudo isso tem que estar especificado. Qual o ambiente de interface gráfica, se é bom, se é simples, se é básico, certo? Tudo isso tem que estar especificado. Se tem sistema antigo envolvido nele, se ele vai precisar pegar de outra biblioteca antiga, isso tudo faz parte vai estar dentro da documentação do seu cliente, certo? Tem que estar documentado, escrito, provado para o seu cliente depois não reclamar e nem você ficar desamparado. Próxima fase do nosso ciclo de desenvolvimento é a codificação. Os diagramas gerados são passados para o desenvolvedor, que irá transformá-los em código de linguagem de programação. Então, nesse caso da codificação, é a parte do desenvolvimento. Então, essa parte vocês já devem ter visto em outras disciplinas, desenvolvimento web, programação, que é nessa hora que o desenvolvedor, a equipe de desenvolvimento vai atuar relativamente. Então, eles vão aplicar tudo, a documentação, os requisitos que você analisou, a parte de arquitetura, a linguagem que vai ser utilizada para desenvolver esse sistema. Então, tudo isso vai estar explícito, mostrando dentro exatamente para o seu desenvolvedor. Está aqui o projeto, agora só desenvolve. Vai ser uma pessoa sozinha que vai desenvolver? Nem sempre. Às vezes é muito grande o projeto, então exige aí a participação de vários desenvolvedores para um projeto só, certo? Então, passando para a próxima fase, o teste. É o processo de execução do produto para determinar se ele atingiu as especificações e se funcionou corretamente no ambiente para qual ele foi projetado. As técnicas de teste de software existem, são a estrutural e a funcional. Isso também nós vimos nas nossas aulas. Vimos que a técnica estrutural, deixa eu apagar aqui, a estrutural é o teste de caixa branca. É o caixa branca. Então, ele utiliza a entrada de dados. E aqui está o meu sistema. O meu sistema, o meu código, o meu script está todo aqui dentro, pessoal. Então, esse teste ele vai passar por aqui por dentro, certo? E eu vou ver por onde ele está passando, por cada código desse que ele vem passando. E no final, ele mostra o resultado do teste que foi feito aqui. Se tem algum erro, se tem algum problema de configuração, de sintaxe, tudo ele vai dar no resultado. Porém, ele mostra a parte interna do meu sistema. Eu vejo exatamente por onde está passando o teste. Por isso que é chamado de estrutural, porque ele passa por dentro da estrutura do seu código. Ele passa por todas as linhas lá do seu script e executa cada linha para ver se tem erro dentro da estrutura do seu código. Agora eu vou apagar para eu desenhar para vocês o nosso teste
funcional, que é o teste de caixa preta. O teste de caixa preta, ele também recebe os dados, porém, a caixa é preta. Então, ele está fazendo aquele mesmo teste, mas ninguém está vendo. A gente não vê o que ele está fazendo. Tá lá, tá fechado. Tá certo? Então, você não sabe o que ele encontrou, aonde foi. E no final, ele mostra só o resultado. Ó, tem erro aqui, tem erro aqui, tem erro em tal lugar. Mas você não viu por onde ele passou. Você não tem acesso à estrutura interna do sistema. Prestem muita atenção nisso que eu estou falando para vocês, certo? Próximo slide. Então, nós temos a aula 2, Design Patterns. Na aula 2, nós vimos sobre os padrões de projeto. Vamos relembrar aí para a gente não esquecer nunca mais. Os padrões GOF, que é a gangue dos quatro. Gangue dos quatro, que foram os estudantes que criaram, né, essa parte de desenvolver melhor. Como a gente pode melhorar, então eles tiveram essa ideia e desenvolveram os 3 padrões de criação, os 3 grupos de padrões para desenvolver um projeto de sistema. Então, eles desenvolveram os grupos de criação, os estruturais e os comportamentais. Nós vimos cada um desses componentes, cada um desses projetos, né? Não convém a gente falar de novo de cada um, até porque nosso tempo não é compatível com isso. Mas, só para relembrar, o Abstract Factory, que ele fornece uma interface para a criação de famílias e objetos relacionados sem especificar as suas classes concretas. Ou seja, eu tenho a minha classe principal, que é o cliente, e as minhas classes concretas, perceba, elas estão aqui, ó. Quando eu for criar, no caso, esse aplicativo. Então, sempre ele está acessando, ó, a classe, ai meu Deus, abstrata. E por trás dessas classes, elas estão, ó, com as classes concretas. Porque o cliente não tem acesso à minha classe concreta. Ele, exatamente, ele só vai acessar a classe abstrata para ele não ter acesso à parte lógica e à parte estrutural do sistema, do meu sistema. Então, essas setinhas que saem aqui da classe concreta KDE e Gnome, são as heranças, né, pessoal? Tudo que está aqui vai ser dado pelas classes concretas. Essas setinhas aí. Vimos também o padrão mais utilizado na web, que é o Observer. Ele possui o uso da web como artefato principal, fundamental. A web depende de JavaScript para poder funcionar. E o JavaScript é fortemente baseado no padrão Observer. Por isso que é o padrão mais utilizado na internet para desenvolver sistemas web. Porque ele depende muito do JavaScript. E o JavaScript é a linguagem principal para a gente desenvolver na web. Um precisa do outro para funcionar, mas ele também funciona em outros tipos de linguagem, sem problema nenhum, certo? Mas ele funciona melhor com o JavaScript. Na aula 3, nós falamos sobre metodologias de desenvolvimento de software, né? Vamos rever aí o que foi dito. O seu objetivo da metodologia de software é definir claramente, olha só, quem faz o que, quando, como e onde para todos os envolvidos, direta ou indiretamente, no projeto, no desenvolvimento do software. É ela que vai dizer, ó, sistema, você vai fazer tal coisa. O sistema, você vai fazer tal dia. Sistema, você vai fazer dessa maneira. Então, é a metodologia que vai dizer exatamente isso. Vimos também as técnicas para desenvolver o software.
tem a análise estruturada, a orientada a objeto e o desenvolvimento ágil. Vamos rever os 3 aí. Na análise estruturada, vimos o DFD, que é o diagrama de fluxo de dados. Representa interações entre funções do sistema. É um diagrama pequeno que também desenvolve alguns dados. Sempre tem a entidade, né, que vai se relacionar com um outro processo. Geralmente são representados assim, né? Então eu tenho, se eu tiver, lembra do nosso banco, armazenamento de dados, que ele é mais ou menos assim. Se eu tiver um banco de dados, ele é representado por um... Não está dando certo. Pronto. Por um retângulo aberto. Então, aqui dentro, por exemplo, se eu tiver os clientes, representa que eu tenho um banco de dados, tá? Que é um armazenamento de dados. Aqui eu tenho um processo. O quadradinho, o retângulo fechado é uma entidade. E elas vão se relacionar e interagir dentro do sistema. Outra componente da análise estruturada é o dicionário de dados, que é a relação organizada de todos os elementos de dados pertinentes ao sistema, com definições precisas e rigorosas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que vocês estão lendo um artigo ou alguma coisa na internet. E lá, nesse artigo, tem uma abreviação chamada IFRO, dentro do artigo lá que vocês estão lendo. IFRO realiza, papapá, por exemplo, papapá. Mas você não sabe o que significa essa abreviatura. O dicionário de dados, ele vai dizer exatamente o que isso significa. O que significa essa abreviatura. Então, você vai lá na página que está o dicionário de dados e vai estar escrito lá a legenda. IFRO, Instituto Federal de Rondônia, papapá. Aí, quando você for ler novamente o seu artigo, você já sabe o que significa a abreviatura IFRO. Então, é mais ou menos isso que ele faz. Que nem aqui DFD, ó. Digamos que no artigo está lá só DFD. Você não sabe o que é, mas o seu artigo tem um dicionário de dados e ele vai dizer o que é o DFD, o que é essa sigla DFD. Então, sempre ele vai fazer dessa maneira. A próxima metodologia é orientada a objetos. Vimos que a orientada a objetos, ela possui, é representada por classes e objetos, né, basicamente. Então, vimos também que há uma diferença entre classe e o objeto, que eles se representam, um representa o outro, um faz parte do outro, um compõe o outro, mais ou menos. Então, o que a gente precisa relembrar? Que todo objeto é algo que existe, é uma coisa concreta, é uma coisa tangível, tá, gente? É tangível, é algo que é palpável, que você pega. Já a classe é considerada como um modelo ou projeto de um objeto, sendo algo que não se consegue tocar, é algo abstrato, certo? Então, nós temos aqui o exemplo da casa, né, que é concreto, é objeto, é o que existe, e a nossa planta da casa. Então, isso aqui pode estar num papel ou pode estar dentro de um AutoCAD que foi feito, certo? Um projeto de uma planta baixa. Então, é só um projeto, a gente não consegue pegar, né, nas coisas que estão, nos objetos que estão aqui dentro. Então, é um conjunto com vários objetos dentro, um modelo, um projeto. Há outros componentes que também fazem parte da orientada a objetos, são os atributos, as operações e os métodos. Os atributos são as características de um objeto. São conhecidos também como variáveis ou campos.
As operações é a função ou transformação que pode ser aplicada numa classe. Os métodos é que executam as ações que são dadas através de mensagens. Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês num diagrama de classes. Então, eu tenho aqui o nome da minha classe, tenho os atributos da minha classe e os métodos da classe. Atributos, métodos da classe. Então, aqui eu tenho as ações que cada atributo desse vai fazer, vai executar dentro do sistema. E a ação, ó, é correspondida pelas mensagens, né? Ele vai realizar a consulta, né? Ele vai marcar a consulta, realizar a consulta, tudo isso é a ação, é a operação que ele vai realizar. Aqui também, ó, classe, o nome da classe, atributos e métodos. Percebam que todos têm várias ações a executar, né? Cada classe dessa. Agora vamos passar para a metodologia de desenvolvimento ágil, que também foi algo muito interessante que nós vimos durante a nossa disciplina. Vimos o FDD, que é um desenvolvimento guiado por funcionalidades. Vimos também esse diagrama, essa representação dele, explicamos um por um, mas vamos relembrar. Tenho certeza que vocês já lembram, né, pessoal? Vamos só passar aí para a gente fixar melhor. Então, eu tenho a fase, ó, da análise dos requisitos. E o FDD, ele compõe, ó, de duas fases: concepção e planejamento, e a fase da construção. Dentro dessas fases, existem as subfases, que vão compor toda esse processo. Então, começa com a análise dos requisitos, que vai passar aqui, ó, eles vão desenvolver um modelo abrangente, que é como que funciona. Para desenvolver um modelo abrangente, nós vimos que a equipe se divide em vários grupos, várias equipes, e cada equipe vai mostrar um modelo diferente de como aquele sistema tem que ser feito. Então, cada equipe vai passar um modelo diferente. O chefe, o líder daquela equipe, vai decidir qual um modelo ou os modelos, que eles podem ser utilizados dois também, qual modelo vai se adequar melhor àquele sistema. Então, vamos utilizar esse aqui, mas vamos adequar com esse outro que também tem uma ideia boa. Então, vai ser enfatizado, vai ser criado o modelo para ser usado nesse projeto, certo? Vamos voltar para o nosso slide. A segunda fase, ele vai construir a lista de features. O que é features, professora? São as funcionalidades. São as funcionalidades do sistema. Ele vai construir a lista de funcionalidades. Ele vai dizer o que o meu sistema vai fazer. Ó, a primeira coisa que o sistema vai fazer: cadastrar cliente. Próxima coisa que o sistema vai fazer: cadastrar o atendente. Segunda coisa, login. Vai ter login e senha. O que mais que o sistema vai fazer? Gerar relatório. Então, cada funcionalidade que o meu sistema vai fazer, ele precisa construir aqui, certo? Ah, vai ter 100 funcionalidades. Não tem problema, mas precisa ser listada cada uma para saber exatamente o que o sistema vai fazer. Depois, vem a parte de planejamento por feature. Planejamento por funcionalidade. É aqui que a gente vai dizer o que o sistema vai fazer e qual a ordem de prioridades, como vai executar cada uma dessas funcionalidades. Então, vamos planejar como o cliente vai fazer o cadastro dentro do sistema. Ah, ele vai executar assim, assim, assim. Então, é aqui, nessa fase de planejamento, que tudo vai ser desenvolvido. Terminou essa fase, ele vai passar para a fase da construção. Ele vai detalhar mais ainda as funcionalidades que foram criadas do sistema e vai dar a prioridade.
qual é a prioridade desses 4 funcionalidades que eu listei agora? Seria primordial para o sistema. A gente tem que criar primeiro. Eu acho que tem que ser o cadastro do atendente, para ele já começar a cadastrar os produtos dentro do sistema. Então, prioridade 1. Quem vai utilizar primeiro, a primeira prioridade é o cadastrar o atendente. A segunda prioridade vai ser o cadastrar cliente, certo? Então, é aqui que ele vai fazer o detalhamento. Vai diminuir também, por exemplo, não precisa cadastrar o cliente. Precisa ter só o cadastro de atendente. Então, isso também vai diminuir mais o meu sistema. Porque as listas de funcionalidades, eles vão criando. Nesse detalhamento é que eles vão ver o que realmente é importante, o que realmente vai ser utilizado no sistema e o que não vai ser. E por último, a parte da construção, né? Desenvolver, desenhar e codificar. No final, vem o produto final ou o nosso sistema, certo? O nosso sistema final sem problema nenhum. Vimos também o outro desenvolvimento ágil chamado Scrum. Esse Scrum está sendo muito utilizado atualmente nas empresas que tem essa parte de projetar e que trabalha com muitas pessoas, certo? Ele traz mais transparência, inspeção direta no projeto e melhor adaptação às mudanças da equipe. Possui 3 papéis importantes, que eu coloquei até personagens muito conhecidos para que vocês entendam como é que funciona essa hierarquia dentro do Scrum. Então, nós temos o Product Owner, que é o dono do projeto. Ele é o líder do projeto, né? Ele que manda em tudo. Ele prioriza os itens de backlog. Lembra do backlog que nós vimos? Vimos o backlog, que é a lista de funcionalidades. Lembra da funcionalidade do FDD? Pois é a mesma funcionalidade daqui. Só que aqui, lá no FDD, são chamadas de features. No Scrum, esse é daqui. No Scrum é conhecido como backlog. Nossa, backlog, certo? É a mesma coisa, pessoal, só que são técnicas diferentes, certo? Aí o analista vai escolher qual das 2 técnicas ele vai utilizar. Se ele utiliza o FDD ou se ele utiliza o Scrum. Atualmente, o que a maioria está procurando, está escolhendo é o Scrum, certo? Próxima, ele é o único responsável por decidir quais são os recursos e as funcionalidades que vão ser utilizadas. O próximo papel importante é o Scrum Master. Ele não é chefe de ninguém, mas ele sabe tudo do projeto, ele sabe tudo do sistema e ele vai ajudar, deixa eu trocar de cor, ele vai ajudar a equipe a desenvolver o projeto melhor. Próximo papel dentro do nosso Scrum é o Dev Team, é a equipe de desenvolvimento. Eles que vão construir o projeto. A equipe se auto-organiza para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho e atingir a meta estabelecida. Vimos também que o Scrum tem um gráfico. Esse gráfico é padrão do Scrum. Se vocês procurarem na internet sobre Scrum, vão ver aí facilmente esse gráfico por lá, porque é o padrão que eles utilizam. Então, sempre ele começa com a visão do produto, ele vai escolher qual é o produto que vai ser utilizado, qual o mercado de trabalho, o que o meu cliente precisa, análise dos requisitos. Então, vai estar tudo aqui. Depois da ideia posta, depois da ideia já detalhada, ele vem para o Product Backlog, que nesse caso é a lista de todas as funcionalidades do sistema, tá? Todas as funcionalidades desejadas para o produto que nós queremos criar. O conteúdo dessa lista, pessoal, é definido pelo Product Owner. É o chefão, aquele que manda em tudo. Então, quem decide isso aqui é ele, certo? As funcionalidades são ordenadas por
prioridade. A mesma coisa que nós vimos lá no FDD, na lista de features. É basicamente essa mesma fase, porém numa técnica diferente. O grooming, depois de feita a lista, vem a fase do grooming. O grooming, ele vai organizar as tarefas, ele vai limpar mais o meu sistema. Então tá cheio de funcionalidade, tem funcionalidade a mais, então ele vai dar uma limpada e tirar o que não é essencial e tal, e vai deixar só o que realmente prioriza-se no uso do sistema. Depois, na próxima fase, vem o Sprint Backlog. Então, o Sprint, gente, lembrando o que é o Sprint. O Sprint são os ciclos que vai ter dentro do nosso projeto. Então, cada fase, cada atuação da equipe vai ser chamada de Sprint, que são os processos, né? O ciclo que vai ser utilizado. Então, o Sprint Backlog, eles são as tarefas concretas que são realizadas durante o próximo sprint para implementá-los. É o trabalho em tempo real da equipe de desenvolvimento. Quando eles vão fazendo isso aqui, é feito concomitantemente as reuniões, que são as reuniões diárias, né? Que eles utilizam para saber como é que está cada desenvolvimento, se eles estão conseguindo atingir a meta. A reunião que são feitas algumas perguntas para a equipe, para os desenvolvedores. Reunião que dura em média 15 minutos, que geralmente é feita em pé, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Todos os dias é feita essa reunião. Todos os dias é feita para saber como tá, se a meta do dia anterior foi feita, por que não foi feita, não foi concluída, se teve algum problema, o que fazer para que isso não aconteça. Em média, os sprints duram de 2 a 4 semanas, que são as fases do projeto, certo? E no final de tudo isso, tem o nosso produto finalizado, certo? Na última aula, vimos sobre o ML. Então, vimos cada diagrama desse, cada estrutura. Vimos que o ML é composto de diagramas estruturais e os diagramas comportamentais. Então, eu tenho aqui todos os nossos que compõem os diagramas, certo? Esses são os diagramas comportamentais e esses os diagramas estruturais. Então, dentro do diagrama de interação, tem mais 4 diagramas que interagem aqui dentro, por isso que não aparece, certo? Os principais são somente esses que nós vimos também, que cada um faz, o que é o diagrama de objetos, vimos também os componentes, certo? De implantação ou implementação, diagramas de pacotes, vimos diagrama de atividades, muito importante também que ele realiza cada operação dentro do sistema, enfim. Na aula 5, nós aplicamos tudo que nós vimos nas aulas anteriores. Como eu já falei inicialmente, vimos o problema da empresa resfriar, que tinha o proprietário chamado Jorge da Silva, que ele tinha problemas com relação ao atendimento aos clientes, à satisfação e ao registro dos serviços. E ele precisava ter mais informação sobre a produtividade da empresa. Então foram feitas a análise de requisitos, usamos a técnica da entrevista, porque o analista foi lá, conversou com ele, face a face, e fez as perguntas exatas para que o cliente respondesse. O tipo de arquitetura também que ele precisava foi ter usabilidade e a portabilidade para o cliente. Ele queria que o cliente acessasse aí de qualquer lugar que ele tivesse. Também, na parte da documentação, nós criamos vários diagramas, né? Vamos ver aqui no nosso próximo slide. Criamos um diagrama de caso de uso, que esse, na realidade, deve ser um dos primeiros, se não o primeiro diagrama a ser criado. Ele tinha lá o cliente que vai acessar o sistema, tinha nossa atendente e tinha o
próprio, o técnico que nós colocamos que ia utilizar também o sistema. Criamos 4 diagramas de atividade, porque o nosso sistema ia utilizar 4 funções. Então, para cada operação operação realizada pelo cliente, ele fazia uma. Então, tem que criar um diagrama de atividade. A atendente ia realizar também o chamado de abertura da OS, outro diagrama de atividade. O técnico também ia fazer a avaliação dele e dar o veredito final da OS. Então, mais um diagrama de atividades. Enfim, outro diagrama que nós criamos foi o de componentes, porque ele utilizou o sistema de SMS. Lembra que a empresa tinha esse diferencial que enviava as mensagens para o cliente para que ele já soubesse como estava o andamento do serviço dele. Criamos um diagrama de pacotes, um diagrama de classes, que é essencial também, super importante, tem que ter o diagrama de classes. E um diagrama de estrutura composta, que também nós fizemos porque ele aderiu ao sistema SMS. Então, ele precisava de um provedor. Depois, ele queria que o cliente assinasse uma mensalidade, uma assinatura. Então, também ele solicitou uma outra composição. A metodologia utilizada foi o Scrum, né? E para que ele pudesse acompanhar as atividades, precisou usar o gráfico de burn down e o método Kanban. Quem vai utilizar isso aqui, gente? Não é o cliente, tá? É a empresa, é o analista que vai controlar o processo do desenvolvimento desse sistema da empresa resfriar. Isso aqui vai ficar na empresa, quem vai ter acesso a ele é a equipe, o Dev Team, no caso, tá? O Product Owner e o Master. Só eles vão ter acesso, isso aí, a equipe que vai utilizar. Então, vimos aqui o Burn Down, que ele facilita o acompanhamento da produtividade da equipe. E se um desvio na reta, que essa reta aqui ocorre, significa que a equipe está produzindo menos, ó, e que ela precisa melhorar. Então, isso também acontece de uma maneira muito rápida e muito coesa, né? Deu problema, ele já corrige, certo? O método Kanban, que é um quadro, geralmente utiliza realmente um quadro branco, e utilizando os cartões de post-it, aqueles que a gente gruda no computador, que tem verdinho, que tem roxinho, aqueles mesmos, tá, pessoal? Para indicar o andamento dos fluxos. Então, no quadro, ele vai ter sempre o que vai se fazer dentro do projeto, as funções, as operações, o que está fazendo e o que já foi finalizado, que já foi concluído dentro do projeto. Bom, encerramos a nossa aula e eu peço para vocês, espero que todos tenham prestado atenção na aula. Eu agradeço muito a participação de todos durante as nossas aulas, no chat, no EAD, enviando as suas atividades. Eu já, de antemão, dou os parabéns a todos por terem conseguido chegar aí até o final do ano, firmes, fortes, vindo para a aula, apesar de todas as dificuldades que vocês possivelmente devem ter. E vamos nos ver aí pelas próximas disciplinas, quem sabe, né, professora? Vamos dar um tchauzinho para eles, né? Também quero parabenizar vocês, em especial, né, uma solicitação dos alunos de Costa Marques, Presidente Médici, porque perseveraram até o fim. São alunos que estão encerrando o curso mesmo e merecem, né, os parabéns, porque realmente o curso de informática não é para qualquer um, né? Por várias vezes dá vontade de desistir, sim, mas parabéns para aqueles que perseveraram, que estão concluindo agora e que vão se formar, né? Parabéns, e vocês vão receber os méritos de vocês, ok? Uma boa prova para vocês e desejo tudo de bom. Espero que vocês tenham estudado. A prova não tá difícil para quem estudou, tá certo, pessoal? Boa prova para vocês. Até a próxima. Tchau.